E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje nós falaremos tudo sobre o Mudskipper, que é um peixinho aí bem exótico, né? Bem diferentão, que é aquele peixe que pode viver fora d'água. Pois é um peixe bem legal, que está aparecendo muito agora aqui no Brasil, em vários estados. Chegou, pelo que eu pude perceber, chegou um lote bem grande aqui no Brasil, então muitas lojas de aquarismo já estão trabalhando com esse peixinho, inclusive aqui no Rio, e eu já peguei o meu, tá? Como vocês já viram em vídeos passados. Então, fiquem ligados aí que após a vinheta nós vamos falar tudo sobre esse carinha, valeu? Pois então, meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre o Mudskipper, que é um peixinho muito maneiro, um excelente pet fish para vocês curtirem bastante e ter uma experiência com um peixe totalmente diferente, né? Que vive fora d'água. Vamos lá. O Mudskipper, ele vive numa faixa de pH de 7.0 a 8.5, então trabalhem bastante em cima da água alcalina, tá bom? Ele vive em água salobra, tá, pessoal? Embora algumas pessoas ainda insistam em dizer que ele pode viver com tranquilidade em água doce, mas normalmente ele vive em águas salobras, tá? Ele pode até ficar por um tempo na água doce, assim como pode ficar também um pouco na água salgada. Mas na sua fisiologia ele vive em águas salobras. E como a gente pode fazer com que a água fique salobra? É muito simples, tá, pessoal? O ideal, o melhor dos mundos mesmo, é vocês terem em mãos um refratômetro, que vocês vão calcular a taxa de salinidade da água, tá? Mas quem ainda não tiver esse equipamento disponível, dá para tornar a água salobra com uma balança de precisão, por exemplo, tá? Aqui eu ainda não estou com refratômetro, mas consigo tornar a água salobra com base em uma balança de precisão, tá? O que eu faço aqui? Pego água doce, normalmente, tá? Pego um sal marinho, tá? Não é sal grosso sem iodo. Eu não recomendo para esse bichinho, tá? Pois o sal grosso sem iodo não tem a quantidade de minerais necessários para a saúde do animal. Então eu recomendo que vocês invistam em sal marinho. É muito melhor para eles, tá bom? Vale mais a pena, é um pouco mais caro. Na verdade, dependendo do local, né? Pode ser até muito mais caro. Mas é aquilo, né, pessoal? Se vocês estão investindo num peixinho como esse, é necessário que vocês invistam em equipamento, em infraestrutura para dar o melhor para eles, tá? Então, comprem o sal marinho. Não precisa ser tanta coisa assim, até porque geralmente o aquarista compra apenas um para poder ter essa experiência, né? E geralmente o aquarinho do Mudskipper não precisa ser tão grande assim, tá? Então, assim, pessoal, o que eu faço aqui é o seguinte: para tornar a água salobra, eu adiciono de 15 a 18 gramas de sal marinho por litro de água, tá? Para ficar no meio termo, eu costumo botar 16, né? Beirando aos 17, para ficar no meio termo, que já fica bem bacana para eles, tá? Então, de 15 a 18 gramas de sal marinho por litro de água. Para isso, é necessário que vocês tenham uma balança de precisão para calcular tudo certinho, beleza? Feito isso, vocês vão mexer bastante, né? De preferência deixar batendo um pouco sal, né? Para diluir bastante esse sal na água e adicionar no aquário, tá? As TPAs serão assim: vocês vão tirar a água do aquário dele e adicionar essa água salobra de volta, na mesma salinidade que vocês tiraram, para evitar problemas, valeu? Mas o ideal mesmo é que vocês tenham um refratômetro, tá, pessoal? Para vocês verem a taxa de salinidade com muito mais precisão. Agora, com relação à temperatura do Mudskipper, eles vivem em águas mais quentes. Eles podem chegar aí entre seus 24 a 30 graus. Evitem que essa temperatura caia muito, tá? Então, é necessário sim que vocês tenham um termostato na água. Aqui no Rio de Janeiro eu vou adicionar no meu aquarinho em breve um termostato para ele. Até porque, como estamos numa época bem quente e o aquário é bem tapado, tá? Que é um detalhe bem interessante que vocês precisam se atentar. Tapem bem o aquário de vocês para evitar que o animal fuja, porque ele escala muito, ele salta muito alto também. E tem um detalhe também que eles não podem ficar com o corpo seco, tá? Pois eles ficam fora d'água também, então esse corpinho deles não podem secar. Então é necessário que vocês tapem bem o aquário, criem uma espécie de sauna, né? Também não vão derreter o bicho lá dentro, tá? Vocês tapem bem e isso vai manter sempre o corpinho deles úmidos e uma água sempre quentinha.
tá? Pode ser que o aquário comece a ficar turvo, né? Porque vai começar a criar aquele efeito de terrário mesmo, né? Que vocês tapam o terrário todo e ele fica criando aquela chuvinha lá dentro. Pode ser que isso aconteça sim, tá? Aí vocês abrem, tirem, limpem os vidros, né, em volta do aquário para poder conseguir visualizar o peixinho. Mas é normal que comece a ficar meio turvo mesmo o vidro, tá? Principalmente quando vocês começarem a fechá-lo. No meu caso aqui, atualmente eu vou até depois fazer uma atualização desse aquário. Eu criei um efeito de chuvinha dentro do aquário, tá? Então eu não preciso deixar o aquário tão tapado assim. Logo eu vou mostrar para vocês. Eu botei o filtro na superfície do aquário, então a água cai, escorre pelo um tronco e esse tronco ele acaba criando um efeito de chuva. Então tá sempre pingando água pelo aquário todo. É como se estivesse chovendo o tempo inteiro lá dentro. E isso é muito bom para o nosso Mudskipper, que precisa estar sempre com o corpinho molhado, tá? A alimentação desses peixinhos é a base de proteína animal, tá? Não recomendo que dê rações para peixes, dificilmente eles vão comer e provavelmente pode causar um mal a eles, tá? Então sirvam sempre proteína animal, de preferência alimentos vivos, alimentos secos, né? Congelados também. Aqui eu tô sempre servindo larva de mosca, bloodworms, pode servir também artêmias, que ele vai cair dentro também, patês, proteína animal, tipo camarões, filé de peixe, tudo que tenha proteína eles vão adorar, tá? Vocês podem adicionar plantinhas também, tá? Tem algumas plantinhas que podem viver em águas salobras, como por exemplo a Microsorum. A Microsorum pode viver muito bem em águas salobras, então invistam nisso. Dá para criar um ambiente muito bacana para Mudskipper viver super bem, tá? Agora com relação à litragem do aquário. Bom, dado o tamanho do animalzinho, que esses que existem em lojas de aquarismo geralmente vão até 15 centímetros. Tem variações de Mudskipper que pode atingir seus 60 centímetros, mas esses eu pessoalmente nunca vi para vender. Eu acho que nem comercializam porque é um pouco inviável para o aquarista ter um animal desse porte que pula, que cava, que faz um monte de coisa desse tamanho, né, pessoal? Então, geralmente, os que vendem em lojas de aquarismo são esses pequenininhos que podem chegar até 15 centímetros. Então, um aquarinho aí de 50 litros, 60 litros, seria o ideal para um Mudskipper, tá? É claro que se vocês tiverem um espaço ainda maior para tê-los, será sempre muito bem-vindo, tá? Aqui no meu caso, eu tenho um num aquário de 90 litros. Então, é um espaço bem interessante. Ele tem 60 centímetros de comprimento. A altura, que ele é bem alto, ele tem 50 de altura. O que dá para brincar um pouco, dá para colocar várias plantas de superfície ali. Plantas palustres, né? Dá para colocar Microsorum grudadas em troncos, em rochas. Dá para fazer uma brincadeira. O meu aquário ainda está bem simples, tá? Porque o Mudskipper é um pouquinho caro. Geralmente gira em torno de 120 a 160 reais. É um peixinho relativamente caro. Não é todo mundo que pode investir em um peixinho como esse. Mas eu digo a vocês que vale muito a pena, tá? Mas antes de adquirir qualquer peixinho desse nível, eu recomendo que estudem muito antes de pegá-lo, tá? Para o bichinho não sofrer, acabar partindo para outro mundo de bobeira, né? Então vocês vão acabar fazendo uma vidinha sofrer e ainda vão também ter um peso no bolso, que é um animal bem caro, né? E vocês vão acabar desanimando. Então, assim, estudem bastante sobre o peixinho, tenham sempre em mente que é necessário trazer para eles recursos que peixes convencionais não possuem, né? E é um animal que tem que ter um local para ficar na superfície, ele não vive direto debaixo d'água, então o aquário tem que ser muito bem adaptado para eles, tá? Por exemplo, aqui eu criei uma espécie de ilha. Eu coloquei uma área de substrato bem alta num canto do aquário e a outra bem baixinha. Então formou tipo uma ilha, uma praiazinha. Quando ele quiser, ele dá um mergulho dele, ele nada. Aí ele volta para a superfície, fica na areia, pegando sua luzinha solar, né? Luz natural. Eu não coloquei nenhuma luminária para ele, mas em breve eu vou colocar alguma coisinha. No momento ele tá só com a luz natural do dia mesmo, até porque eu vou colocar plantinhas no futuro, então eu vou precisar colocar algumas lâmpadas ali. Pode colocar também o que ele vai gostar muito: troncos, raízes e rochas, de preferência rochas que fiquem na meia água, né? Um pouco debaixo d'água e um pouco fora d'água. Então ele vai apreciar bastante. Geralmente o meu fica sempre nessa região das rochas. Ele fica nadando ali em volta, aí depois ele sobe um pouco na rocha,
fica um pouco fora d'água, depois ele volta. Ou seja, ele está se divertindo ali dentro, né? E é um excelente pet fish, tá, pessoal? Com o tempo de convívio com o animalzinho, ele começa a vir na tua mão, ele pula na tua mão, ele simplesmente dá um salto, cai na tua mão e vai pegar a comidinha que você está servindo a ele, tá? É um peixinho sensacional. E um detalhe muito importante também, tá? Não recomendo que vocês coloquem muitos mudskippers em aquários pequenos, tá? Pois eles são extremamente territoriais, principalmente os machos, que é bem fácil distinguir quem é macho e quem é fêmea. O macho geralmente é mais colorido, ele tem uma dorsal bem mais colorida, ao contrário das fêmeas que não tem tanta coloração, tá? E eles são muito territoriais, tá? Então tomem muito cuidado se vocês querem ter mais de um. Geralmente o pessoal recomenda o seguinte, ou você tenha apenas um ou acima de 6 em um aquário grande, de preferência um aquário assim de 200 litros, onde cada um vai marcar seu território e estabelecer uma hierarquia ali dentro, tá? Então assim, não peguem 5, 6 mudskippers e coloquem num aquário de, por exemplo, 30, 50, 60 litros que provavelmente vocês vão ter muito estresse. E eles brigam e brigam feio, tá? Tem muito mudskipper que acaba partindo para outro mundo devido a tanta briga. Eles dão mordidas bem fortes, então tomem bastante cuidado para eles não brigarem, né, até um partir para outro mundo, tá? Porque sempre um acaba levando a pior. Bom, de resto é bem tranquilo de mantê-lo, tá? É como se fosse um outro peixe mesmo. É só seguir os parâmetros que não tem erro mesmo, bem tranquilo. E vocês podem criá-lo com outros peixes de água salobra, tá? É claro, se vocês tiverem um aquário assim bem grande, né? Por exemplo, se vocês querem ter mudskippers junto com outros peixes, vocês podem ter um aquário aí de 200 litros, onde vai formar uma área seca para os mudskippers, uma área com água para eles nadarem junto com outros peixes, desde que não entre na boca deles, porque eles são caçadores, tá? Então eu recomendo aí molinésias. Molinésias são ótimas para viver em água salobra, elas são de água salobra, né? E não cabem na boca do mudskipper. Preferência molinésia grande, adulta já, né? E peixe mexerica também. É bem bacana criá-los juntos, que são peixes que crescem consideravelmente bem, né? Ficam mais ou menos do tamanho das molinésias e os mudskippers não vão incomodá-las. Então dá para formar um comunitário muito bacana. Mas é como falei para vocês, em aquários grandes, para poder ter uma área de nado para todos os peixinhos. Eu não recomendo botar molinésia, mexerica em um aquário pequeno junto com o mudskipper. Vai ficar todo mundo apertado ali dentro, principalmente os peixinhos que ficam na água mesmo, como a molinésia e a mexerica, por exemplo. O mudskipper ainda tem a vantagem dele sair da água, explorar outros cantos secos. Os outros peixes não têm essa vantagem, tá? Então, tomem bastante cuidado. E um detalhe também muito importante que eu demorei um pouquinho para acertar aqui em casa, que é o nitrito e a amônia. São peixes bem sujões. Pensa no king o potencializado. Pois é, são os mudskippers. Então vocês precisam ter um excelente sistema de filtragem para manter esses carinhas aí sempre com um parâmetro sempre zerado, né? Com amônia e nitrito sempre zerados. Subiu o nitrito aqui em casa, subiu um pouquinho a amônia também no primeiro dia. Tive que dar um boost, né? Melhorar a filtragem, que eu comecei com uma filtragem bem básica, com um filtro interno. Então agora eu fiz um filtro na superfície do aquário, botei muita mídia biológica ali dentro, dei um boost bem violento com acelerador biológico e agora estabilizou, graças a Deus. Mas os mudskippers não vão sofrer tanto com amônia e nitrito, tá? Apesar da água deles serem bem alcalina, o que acaba tornando a amônia ainda mais tóxica, mas o mudskipper ele tem uma certa vantagem, pois ele não vive o tempo todo debaixo d'água. Então vocês acabam tendo um pouco mais de tempo para controlar esses parâmetros, tá? Eles veem que a água não está muito legal, eles vão ficar muito tempo fora d'água, o que não é tão bom para eles, né? Mas o importante é manter sempre o corpinho deles molhados, tá? Se manter o corpo deles sempre úmidos, eles podem ficar fora d'água por vários e vários períodos, tá bom? Então eles têm essa vantagem que acaba não se intoxicando tanto. Então vocês têm mais tempo de trabalhar em cima disso. Aqui eu consegui reverter rápido a situação, graças a Deus, e atualmente todos os parâmetros estão perfeitos para ele viver, tá bom, pessoal? Segue o parâmetro que é sucesso total com esses peixinhos que são extremamente cativantes, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado.
Em breve eu vou atualizar o aquário de Mudskipper para vocês verem. Quando eu atualizar já vai ser colocando plantinhas, né, colocando mais rochas, que eu sinto um pouco de falta de mais rochas para o meu Mudskipper, que eu sei que ele gosta bastante de escalar, gosta de ficar pegando aquela chuvinha que eu criei ali dentro para ele. E vocês vão ver muito em breve como vai ficar muito bonitinho esse aquário dele. Valeu, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, tentando trazer bastante conteúdo do Mudskipper, agora que tem vários estados, né? Pelo que eu pude ver, chegou um carregamento bem legal para várias lojas de aquarismo. Então é legal a gente começar a espalhar essa informação para a galera não errar muito, né? E acabar colocando a vida desses bichinhos em risco. Valeu? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.